Olá, começa agora o Terceiro Setor, o programa que revela quem faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. O país tem mais de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa quase 9% da população com 2 ou mais anos de idade, segundo últimos dados do IBGE. Uma das instituições que trabalha com esse público é a Associação Desportiva para Deficientes, a ADD. É uma organização sem fins lucrativos que atua desde 1996 com a missão de promover a inclusão social de pessoas com deficiência por meio do esporte, educação, cultura e desenvolvimento humano. A ADD tem sede em São Paulo e para conhecer melhor esse trabalho vamos conversar agora com a fundadora e presidente do conselho da instituição, Eliane Miada. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Bom, explica um pouquinho para a gente como começou, então, a ADD. A ADD ela tem 30 anos, de existência aqui na cidade de São Paulo e ela foi idealizada pelo professor de educação física, o Steve Dubner. Apesar do sobrenome, ele é brasileiro, mas ele atuou muitos anos e morou fora do país. E ele sempre teve uma atuação com causas humanitárias e com pessoas com deficiência fora do Brasil. E em 95 ele voltou aqui para o Brasil, e foi onde eu conheci o Steven. E tive a oportunidade de conhecer ele aqui, com esse trabalho que ele desenvolvia de esporte em cadeira de rodas, mais precisamente o basquete em cadeira de rodas, E nesse momento que eu conheci ele, ele estava com o seguinte impasse de desenvolver um trabalho aqui no Brasil ou se ele voltaria para atuar nos Estados Unidos. E aí foi nesse momento que eu conhecendo ele, mas eu não conhecia nada sobre a causa da pessoa com deficiência, não tinha, assim como ele também não tínhamos nenhuma relação direta com pessoas com deficiência. Então o objetivo dele ele simplesmente era realmente ajudar as pessoas. E eu, na minha formação de administradora de empresas, eu simplesmente impulsionei ele a não sair do país, ficar aqui no Brasil e desenvolver esse trabalho. Então, foi aí que a gente fez uma união, eu me conectei com ele e começamos a desenvolvemos e criamos aí a ADD, isso há 30 anos atrás. E eu sempre cuidando da questão da gestão, a parte administrativa, a financeira, e ele nas questões técnicas. Foi assim que começou todo esse nosso trabalho. Inicialmente, então, foi com o basquete de cadeira de rodas? Foi. Hoje, quantos esportes tem ali envolvidos? Então, nós começamos só com basquete em cadeira de rodas no início e começamos com um trabalho de esporte de basquete. O objetivo era de alto rendimento, quando nós iniciamos. Só que quando a gente começou com esse trabalho, a gente percebeu, e principalmente o Steven tendo muitas experiências de fora do país, começou a questionar por que as pessoas, esses atletas com deficiência, eles não tinham uma formação escolar, por que eles não trabalhavam, por que eles não tinham suas próprias cadeiras de rodas de basquete. Ele começou a questionar algumas coisas, que isso nos Estados Unidos era mais comum, enfim. E foi então que nós tivemos uma primeira oportunidade de questionar e verificar onde que estavam as crianças. Então, nós começamos com um basquete de alto rendimento, porém, já começamos um questionamento de saber por que não tinha crianças no esporte. Então, nós criamos a primeira escolinha de esporte, trazendo crianças com deficiência para a prática de esporte e atividades físicas esportivas. Uhum. O que significa o esporte para a pessoa com deficiência? Porque quando você fala do alto rendimento, era aquele atleta que já mantinha ali um treinamento, já tinha uma vida dentro do esporte, e vocês faziam o impulsionamento disso. Mas e para aquele que está começando agora, para a criança, o que significa o esporte? Então, o esporte, tanto na vida das crianças e do atleta, ele tem um cunho. Para uma criança com deficiência, primeiro o esporte ele proporciona um desenvolvimento, não só um desenvolvimento, não é visando um desenvolvimento esportivo para que ele chegue num alto rendimento. Nosso objetivo inicial era trazer o esporte como realmente uma oportunidade, uma ferramenta de inclusão,
onde a criança que tivesse já saído da questão da reabilitação, dos hospitais e tudo, ela pudesse ter uma vida produtiva, uma vida ativa e principalmente que ela não abandonasse os seus estudos. Então, assim, para participar das nossas atividades, as crianças precisam estar estudando, elas precisam estar matriculadas. Então, e essa atividade física para ela proporciona uma melhoria na parte social, na parte cognitiva, educacional, a reabilitação mesmo física, coordenação física motora, né? E também, para as famílias, ela proporciona é como se fosse uma esperança, porque a criança ela passa a ter também uma independência. É claro que a gente começou ali a trabalhar só com crianças com deficiência física, né? E atualmente a gente desenvolve já um trabalho com crianças com deficiência física, intelectual, visual e também com crianças com TEA, né? Com o espectro do autismo. E são características diferentes. Só que o projeto que a gente proporciona, a gente trabalha o desenvolvimento individual, que cada um pode desenvolver e melhorar. Uhum. Você até citou vários tipos de deficiência ou condições. Como é desenvolver um trabalho que visa, então, diferentes idades, diferentes condições, diferentes limitações também, quando se fala, por exemplo, de uma deficiência física, ou até quando vai para intelectual, até o autismo mesmo. O autismo é tão diferente de uma pessoa para outra. Como que vocês desenvolvem o trabalho? Ou o esporte tem uma linguagem própria? Não, é um trabalho que atualmente a gente atende quase 500 pessoas, entre crianças, adolescentes e o esporte de alto rendimento. E nós dividimos os nossos programas em duas grandes frentes. Um programa de iniciação ao esporte adaptado. Então, nesse programa de iniciação ao esporte, ele atende crianças a partir de 6 anos de idade, com qualquer tipo de deficiência. Então, a partir de 6 anos de idade até 18 anos. E depois nós temos um programa que ele já pode passar para uma formação, que é um programa de formando campeões que nós temos, que algumas crianças podem migrando para esse outro tipo de treinamento, e até chegar o alto rendimento, que também é um programa específico de alto rendimento. Cada frente dessa existe uma equipe específica trabalhando, equipe de profissionais. Então, no programa de iniciação ao esporte adaptado, por exemplo, ele é um programa, acho que é bem importante dizer também que todas as atividades nossas, elas são gratuitas. E a gente só consegue fazer as atividades, então esse programa de iniciação ao esporte adaptado, ele tem como financiador a Lei de Incentivo ao Esporte. Então, isso permite, um exemplo, que nós atendemos 160 crianças nesse projeto, e aí com uma equipe específica para atendimento, porque, sim, são tudo condições, e essas crianças, mesmo essas 160 dentro de um único projeto, elas são divididas ali, tanto por faixa etária, como tipo de deficiência, como condições que ela está inicialmente. E, inclusive, a gente tem um trabalho, quando a gente iniciou o atendimento com as crianças com autismo, nós temos um trabalho que ele começa individualmente. Então, nós temos um professor e ele atende uma criança com autismo quando ela inicia com aulas individuais, e até com o objetivo de que ela chegue nas aulas do coletivo. Então, cada criança, para a gente, ela tem um desenvolvimento específico. Então, ela precisa de um atendimento bem especializado também. Então, essa equipe proporciona isso. Você falou do esporte coletivo, né? E como que é trabalhar com essas pessoas e ver, assim, até a evolução, né? Porque quando a pessoa tem deficiência, muitas vezes, eu acho que já tem se falado muito sobre a inclusão, ela ainda precisa ser uma inclusão verdadeira, né? Para que realmente ela seja concreta, não é só estar no lugar, mas é fazer parte do lugar. Como que a pessoa chega lá, ela se sente
pertencente? Ela está no time? Como que é essa... O que você percebe deles? Isso é muito bacana. Primeiro, antes para a criança chegar lá com a gente, é feito toda uma avaliação, a gente faz uma pré-triagem, porque infelizmente a gente não consegue atender todas as pessoas ainda, com todas as características também da deficiência. Porque o nosso objetivo é que a criança consiga, que ela tenha pelo menos uma autonomia para que ela fique, ela e o professor, seja individual no início, até ir para o coletivo. Então, é muito bacana essa transformação. Quando a criança chega, então, assim, ela é acolhida dentro da deficiência dela, dentro de um grupo. As atividades, elas são todas, são sempre atividades físicas esportivas, né? Então, diversificadas. Os professores, eles têm um planejamento, a gente tem uma metodologia de trabalho bem específica ali para a gente poder fazer esse acolhimento. E a criança, ela vai ali tendo uma evolução. Então, e às vezes para a gente, na verdade, para a gente, até os pais, pode ser uma coisa muito demorada. Algumas vezes a criança, ela para responder algum estímulo, alguma atividade, ela demora um pouco. Mas qualquer evolução dela é percebida, porque a gente tem, dentro dessa metodologia, a gente consegue ver e a gente também estimula essas evoluções da criança. Então, pequenas percepções, pequenas mudanças de aquilo que ela não conseguia fazer sozinha, por exemplo, ou quando ela tinha ela não conseguia, de repente, tocar uma cadeira, ou conseguia desenvolver uma atividade. Tem crianças, por exemplo, que chega e ela não consegue se comunicar com terceiros. Normalmente ela se comunica só com familiares, né? E quando demora um pouquinho, mas depois de um tempo ela começa a se comunicar com o professor, e dali ela pega uma confiança, já está se comunicando com os outros colegas. Então, qualquer evolução mínima que a criança tenha, para a gente e para a família, já é um grande ganho. E é nisso que a gente acredita. A gente acredita que a gente faz um pouquinho, ela consegue ter uma transformação e ali ela consegue levar para o seu dia a dia. Então, esse também é o nosso objetivo, que ela consiga levar o que ela aprendeu para a sua vida social. Você comentou sobre a metodologia. Ela foi desenvolvida por vocês ou tem já uma referência em outro lugar? Então, nós começamos com uma referência que o Steven trouxe, né, e essa metodologia que ele ensinou, e ao longo do tempo, junto com o diretor de esportes, né, que é o Sileno, e mais a equipe de professores, e tendo, ao longo desses 30 anos, com a experiência das atividades, com as diferenças características com os pais, com estudos. Então, nós estamos aprimorando algumas técnicas, as atividades. A gente teve muitos erros e acertos, né? Até a gente conseguir fazer. E está sempre em construção também. Então, é um programa que ele é feito às várias mãos, inclusive dos familiares, porque algumas atividades a gente vai adaptando, respondendo aos estímulos das crianças também, né? E a gente vai seguindo essa metodologia, porque depois a gente tem, dentro desse nosso método, existe os critérios de avaliações, por isso que a gente consegue depois ter um resultado mensurável. E os nossos resultados, eles mensuráveis no desenvolvimento, ele tem uma parte que é o coletivo. O coletivo é muito mais para os esportes de alto rendimento, né, o que a gente espera da equipe, mas mesmo assim você tem sempre o desenvolvimento pessoal. Então, cada criança, ela tem ali ela é acompanhada, ela é monitorada pelos professores que se reúnem, que conversam e trocam entre eles nas reuniões mensais, nas semanais, né, e para ter o melhor desenvolvimento. Tem uma equipe multidisciplinar ou são pessoas sempre voltadas ao esporte? Sim, tem. Nós temos, dentro da equipe, nós temos ali também psicólogos, psicopedagogo, né, nutricionista, e na parte da saúde, a gente tem parceria com outros locais que acabam ajudando a gente nesses atendimentos, né? Recentemente a gente tem uma parceria também agora com o Hospital Sírio-Libanês, que ele tem feito uma ajuda para a gente também nessa área da saúde, em algumas atividades, nessas ajudas também. E tudo isso contribui com o desenvolvimento. Então, essa equipe multidisciplinar, ela atua direto com as crianças, com as famílias, né? E com os atletas também.
Os atletas de alto rendimento, eles são ali treinados para fazer parte, então, dos clubes, competir, por exemplo, para a Olimpíada? Sim, sim. A ADD, ela é uma associação e a gente é inscrita e federada e confederada com os clubes e nós além de nós formarmos atletas paralímpicos, porque algumas dessas crianças e adolescentes, elas vão formando para o outro projeto do programa Formando Campeões, algumas vão evoluindo e vão fazendo. Nós somos responsáveis já por vários atletas paralímpicos, medalhistas, inclusive paralímpicos, né? Então, desde criança. Acho que um exemplo que a gente gosta sempre de citar, porque ele é bem conhecido, é o Daniel Dias, né? Daniel Dias, multicampeão aí de medalhistas, e ele começou com a gente na escolinha de esportes e ele se tornou quem ele é. Mas fora ele, nós temos vários outros exemplos. Então, a gente tem o Lucas Arabian, por exemplo, que começou na escolinha no tênis de mesa. E a atividade do tênis de mesa, na escolinha, eles não participam de uma única atividade. Eles participam de atividades diversas de acordo com o potencial, com a característica da deficiência. Então, eles podem participar de aulas coletivas, como basquete em cadeira de rodas, vôlei, ele pode atletismo, bocha, natação, são algumas atividades que eles podem fazer. E assim que eles vão se desenvolvendo, tendo algumas habilidades, eles podem ir para o alto rendimento, se eles têm essa habilidade. Então, alguns deles foram caminhando para o alto rendimento. O Lucas, por exemplo, começou na escolinha, já esteve nas Paralimpíadas de Paris, né? Ele não chegou a medalhar, mas ele já esteve lá, então é uma grande conquista. E outros vários atletas que começaram com a gente, não como crianças, e participaram de várias Paralimpíadas, e a gente tem muitos atletas, principalmente no atletismo, que trouxeram muitas medalhas paralímpicas para o clube e para o Brasil. Uhum. O que significa isso para você? Né? Você que está lá desde o comecinho, na fundação, foi idealizadora. O que representa hoje olhar aquela criança que chegou com uma limitação, ver que o mundo não tem limites para ela? Olha, eu confesso para você que o trabalho não é fácil, ele é um trabalho bastante árduo, a gente tem uma dedicação gigantesca. Hoje, eu estou lá, por exemplo, há 30 anos, mas há mais de 25 eu tive que fazer uma opção por ser meu trabalho profissional, então dedicar 100%. E na verdade, o que nos impulsiona é realmente a transformação. Eu digo que sempre, não o número de medalhas, sabe? Aqueles que chegam nas medalhas, os atletas paralímpicos que conquistam medalhas, é muito bacana, porque era um objetivo deles, é uma conquista e acaba sendo uma profissão. Quando o atleta paralímpico ele chega no alto rendimento, ele já consegue sustentar com isso. Mas, para a gente, o trabalho hoje que a gente tem com as crianças, por exemplo, ele acaba sendo um pouco muito maior. O que nos enche de orgulho é, na verdade, a transformação e o depoimento que as mães trazem para a gente, sabe? Então, o quanto que aquela criança ela se desenvolveu na escola. A gente tem um apoio psicopedagógico que algumas crianças, mesmo elas estando na escola, mas a gente tem alguns relatos de algumas mães que elas aprenderam a escrever o nome nas aulas particulares que a gente está dando. Então, com isso, crianças que não tinham essa convivência com outras, que elas não conseguiam se reconhecer com a deficiência, tinham vergonha, ou que não sabiam lidar com a deficiência. Então, quando elas passam a conviver na sociedade, quando elas conseguem ter o pertencimento, algumas crianças, adolescentes ali passam daquela condição até de por exemplo, viver de loas e de benefícios e querem trabalhar, sabe? Começam a estudar. Então, essa mudança de vida para a gente é o que nos impulsiona. Então, a cada um que a gente consegue ver uma transformação, e não é igual para todos, é óbvio que não é, mas para a gente é isso que nos impulsiona e deixa muito feliz. O público que é atendido por vocês é da região? Vocês estão no Jabaquara. Não. Essa é uma grande... um dos pontos de gargalo, vamos dizer, da instituição, mas a nossa sede no Jabaquara, ela é uma sede administrativa.
Para a gente dar o atendimento para as pessoas, elas não estão ali na região do Jabaquara. A gente atende pessoas de São Paulo e Grande São Paulo, algumas vêm até de litoral, de várias regiões para serem atendidas. Então, para isso, a gente tem parceria com os locais de treinamento. Então, atualmente, a gente tá espalhado em oito localidades. Então, os profissionais da ADD, eles se deslocam até esses locais. A gente tem na região do ABCD, né? Então, várias regiões. Então, os profissionais da ADD, eles se deslocam até os locais e o público chega nesses locais para serem atendidos. Então, a gente não ficamos no restrito a Jabaquara, não. Uhum. Como as pessoas podem participar? Quem pode participar, né? Tem alguma restrição, por exemplo? Você já falou que depende também do comprometimento, né, que a pessoa tem ali, conforme a deficiência. Uhum. Para a gente, o principal ponto a gente só pode atender crianças a partir de 6 anos de idade. Então, assim, ela tendo 6 anos de idade, deficiência física, intelectual, visual, crianças com TEA. E elas fazem a gente deixa uma inscrição aberta, uma pré-inscrição aberta o ano inteiro, fica disponível num formulário que tem no nosso Instagram, ele fica aberto o tempo todo, e nós abrimos as vagas para seleção, é uma entrevista que a gente faz com a família, né? E a partir do momento que surge uma vaga, alguma criança, de repente, às vezes a criança pode se afastar por um tempo, né, por uma cirurgia, enfim, a gente abre vagas reservas, e também quando a gente tem outros financiamentos com outros patrocinadores, a gente abre chamadas também. Então, a gente recorre a essa lista e vamos fazendo uma pré-triagem com essas famílias para ver quais são quem que a gente consegue. Como a gente tem que dividir as crianças por esses grupos, então, por isso que essa divisão ela é importante. Ela não é uma fila de espera com quem chegou primeiro, mas, às vezes, a gente tem que atender alguém que a gente tem ali numa característica de deficiência específica, porque ela vai se encaixar naquele grupo que nós estamos com vagas abertas. Então, mas ela é permanente. A gente deixa aberta permanente. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre essa instituição ADD que tem transformado a vida das pessoas com deficiência por meio do esporte, da cultura. Daqui a pouquinho a gente volta. Seguimos com o terceiro setor, hoje com a fundadora e presidente do Conselho da Associação Desportiva para Deficientes, a ADD, Eliane Miada. Eliane, uma dúvida em relação aos atletas da natação, porque existem deficiências diferentes, né? Às vezes a gente vê que eles estão competindo no mesmo momento. Um, por exemplo, tem uma amputação da perna, o outro tem alguma deformação no braço. Como que eles conseguem ali equilibrar, equipar para fazer com que eles estejam na mesma competição, mesmo com tantas diferenças? Uhum. Na natação, assim como outras modalidades, existe um sistema de classificação funcional, que é justamente para isso. Então, na natação, as pessoas, de acordo com a sua deficiência, ela tem essa classificação funcional. Essa classificação, ela é um sistema que é o fisioterapeuta, que ele classifica. Então, quando ele chega para competir, então, se a pessoa tem uma amputação, ou se ele qualquer tipo de limitações, ele tem a sua função, sua classe funcional. E, na verdade, ele vai competir, mesmo que esteja dentro de uma mesma raia, por exemplo, mas normalmente é separado, eles vão competir de igual para igual, então dentro da sua classe. Então, exemplo, uma pessoa que tem classificação S10, ela vai competir com os S10, S9. Então você tem, para que justamente tenha essa equiparação aí das deficiências. Então, esse sistema funcional, ele é para natação, para o basquete, para o rugby, tem várias modalidades que tem essa classificação funcional. Interessante. Vamos ver mais uma foto aqui e esse momento.
Esse momento é da Escolinha de Esporte, do Programa de Iniciação Esportiva. E aqui você vê crianças com síndrome de Down, crianças com deficiência intelectual, e aí os profissionais ali dando suporte dentro da atividade. Dentro da escolinha, eles fazem atividades físicas e esportivas, e aí eles têm todo o manejo também com material, com bola, com percepção, com materiais diferentes, né, para eles poderem se preparando. Então, aqui é uma aula coletiva deles. Isso também ajuda na saúde, porque, por exemplo, a pessoa com síndrome de Down acaba tendo algumas comorbidades, né? Às vezes tem uma questão de obesidade ou problemas cardíacos. Aí o esporte também ajuda essa parte física? Sem dúvida nenhuma. O esporte sempre o esporte e saúde, eles estão sempre aliados ali, né? É bem importante e ajuda muito. Então, e para as pessoas com deficiência também não é diferente. Qualquer atividade física que eles estão fazendo ali, o tempo que eles estão, as aulas duram mais ou menos entre 1h50, 2 horas, aquele tempo que ele está em atividade, ele está fazendo todo um desenvolvimento ali no teu corpo. Eles têm a parte inicial, como todo mundo, a parte de alongamento, a parte durante faz atividades, depois o pós, e aquilo tudo está interferindo diretamente na saúde. Quando a gente tem pessoas que usam as cadeiras de rodas, né, então para sua ajuda mais ainda, porque ele começa a ter, ele tem muito mais força muscular, ele consegue ali tocar a sua cadeira, subir, desviar de um buraco, sair para uma rua que não é muito, que tem esburacado, enfim, que tem essa situação. Então, ele traz mais força, então ele tem essa autonomia. Então, ele ajuda muito na saúde. O esporte ajuda muito na saúde. Uhum. Vamos continuar vendo fotos. Essa aí também é dentro da escolinha, daqui é uma né? aluna da escolinha, e ela não é brasileira. Ela é eu não vou lembrar agora, mas ela veio desses programas de refugiados, e participa da atividade com a gente. Bacana. Então, aí, no caso dela, ainda tem mais um ganho, né? A questão da linguagem. Exatamente. Conhecer um pouco mais, né? Interação também, né? Isso. E a família, e todas as atividades com as crianças é sempre acompanhada com os pais. Então, a família, os pais estão sempre ali, alguém acompanhando ali as atividades deles, né? Então, hoje, quantos lugares mesmo que vocês atuam? Hoje, nós temos mais 8 lugares, 8 locais que a gente está entre São Paulo e Grande São Paulo. Um dos locais que a gente tem em São Caetano do Sul, e a gente tem de outro lá na USP Leste, que quase Guarulhos, né, também. Então são várias localidades. E há a expectativa de outros, né, receber o projeto em outros locais também? Sim, a ampliação do projeto, ela depende dos financiamentos, né? Então, a gente está sempre em busca de novos patrocinadores, apoiadores, né, parceiros, seja via Lei de Incentivo ao Esporte, que a gente tem sempre essa renovação, enfim, para que a gente possa atender mais pessoas. Atualmente, a nossa lista de espera, a gente tem ela é muito maior do que a quantidade de vagas que a gente tem para atender. Infelizmente, a gente não consegue fazer atendimento para todas as pessoas. Então, depende muito Então, esses novos locais e núcleos que a gente faz com parcerias de utilização de locais, depende mesmo de financiamento. E daí, quem pode ajudar, né? Além, então, vocês já têm, né, programas do governo, parcerias, as empresas, pessoa física pode ajudar? Na verdade, esse programa do governo, da lei de incentivo, ele não é um recurso que vem direto do governo. Então, na verdade, nós dependemos que as empresas, uma vez aprovado o projeto via lei de incentivo, nós dependemos das empresas. Então, as empresas, as empresas elas podem doar até 2% do seu imposto de renda, e a pessoa física também pode doar do seu imposto de renda para esse projeto do programa de lei de incentivo. Então, na verdade, é só um mecanismo que a gente tem para a gente fazer essa captação de recursos. Então, a gente depende 100% de empresas e pessoa física, de ações, tanto de doações de recursos, parcerias com locais, outras parcerias com atividades. A gente também tem a questão de voluntariado, também, que é bem importante também. Então, as pessoas físicas também podem nos ajudar de alguma forma.
Vamos falar dos voluntários, né? Sim. Quem pode se voluntariar e principalmente a responsabilidade do voluntário, né? O voluntário, assim, a gente sempre pinga que assim, o voluntário, ele pode atuar em várias frentes, ajudando uma organização. Tanto nas questões técnicas, administrativas, que é hoje, atualmente, onde a gente mais tem voluntários que nos ajudam em algumas partes, né, administrativa, jurídica, então, que eles podem nos ajudar. E eles podem apoiar também a gente em alguns eventos, atividades esportivas, em algumas ações e atividades. A gente tem ali um programa aberto de voluntariado e, normalmente, a gente tem um cadastro de voluntariado e toda vez que a gente tem uma ação específica, a gente recorre a essa lista divulgando quem quer participar. E aí o voluntário, uma vez que ele se compromete com essa atividade, seja com a gente ou com qualquer outra instituição, eu acho que é um compromisso. Embora a atividade ela é voluntária, mas só que a organização, quando ela conta com o voluntário, ela conta com o voluntário. Então, se o voluntário se compromete lá, eu vou estar tal dia, tal hora, num evento, a gente conta com essa presença. Ela, é óbvio, ela é voluntária, ela não é obrigatória, mas a gente espera sempre que aquele que se comprometeu, que ele participe, que ele vá, né? E é sempre um ganho muito grande, porque para a instituição a gente tem a oportunidade de ter ali um apoio extra de um recurso de voluntariado. E para o voluntariado é uma troca. Então, o voluntariado das empresas, muitas vezes que participam dos projetos com a gente, participam das atividades, é uma troca, porque é o momento deles conhecerem de perto. Tudo aquilo que a gente está falando, nada melhor do que conhecer de perto. Uma coisa eu vim aqui contar a história da instituição, dos atletas, das crianças, mas é tão rico quando você tem a oportunidade de falar diretamente, de presenciar uma aula, de conversar com o pai, de ver isso, de ver um brilho nos olhos, sabe? De ver. Então, isso é muito bacana. Então, o voluntariado também sai ganhando nesses aspectos. A gente vai ver mais fotos agora, de outras atividades. Aí também é um dos locais de treinamento, ela treinando a parte do atletismo. E você vê, né? É isso que a gente quer sempre deles, assim, não importa onde ela vai chegar, e se vai chegar, se é o atletismo, porque está fazendo atletismo, mas pode ser que, de repente, a modalidade dela não seja essa, ou que nem seja. Mas é sempre isso, é o sorriso, sabe? Aí são também 2 alunos da Escola de Esportes que estão se preparando aí para a atividade. Essas cadeiras que eles estão são cadeiras deles, né, social, e às vezes para algumas atividades eles trocam de cadeiras. Por exemplo, se a modalidade dele fosse basquete em cadeira de rodas, eles iriam para uma cadeira que a gente fornece para eles fazerem as atividades. E não é barato, né? Não. Nenhum material, cadeira de rodas esportivas, primeiro que ela é feita sob medida. Então, a cadeira ela é feita sob medida para cada pessoa. A maior parte, mesmo tendo fabricantes para as cadeiras de treinamento aqui, e você faz o basquete, nós temos fabricantes nacionais, mas muitas vezes os materiais eles são importados, então é muito caro, um custo muito caro, né? Então, a questão assim, até do peso também, né? A agilidade é diferente, né? E quando você está na iniciação, você pode comprar um tipo de material, de cadeira, que ele tem um custo um pouco mais acessível. Quando você vai para alto rendimento, você tem cadeiras que custam R$50 mil para um atleta. Então, porque ele vai usar, às vezes ele usa a estrutura da cadeira nacional, mas nós temos que dar para ele melhorar a performance dele no alto rendimento. Então, as rodas, por exemplo, são importadas e elas são caríssimas, né? Isso falando do basquete. Numa modalidade de atletismo em cadeira de rodas, aí você já tem que todas as partes das cadeiras elas são um material importado. Quando você vai para alto rendimento, né? Então é muito caro e você tem ainda os custos de importação. Então ele acaba chegando aqui no Brasil muito caro. E mesmo alguns materiais, né? Como bocha, as bolas de bocha, são tudo materiais que são caros, né? Então Agora, quando você vai para as próteses, então, atletas que são amputados, que usam aquelas próteses lâminas de corridas, né? Aí o material é 100% importado. Você tem aqui as
as empresas que fazem toda a parte, a protetização que a gente fala, tudo, mas os componentes, né, que são os pés, todos os componentes, as bases, são importados. Então, é um custo muito alto. Então, tem próteses que pode chegar a mais de 200 mil, próteses de corrida, né? Depende, então, são alta tecnologia, né? Então, do coisa. Aí um professor, eu digo que é um menino que ele não é da modalidade, a gente percebe que não é da modalidade de basquete. Então, às vezes, o que ele faz, a gente também dá um experimento para que eles usem, para que eles tenham, primeiro, contato com a bola, e isso daí também, muitas vezes, ele arremessar uma bola é questão de força, é o soltar, então é todo um trabalho. E aí você vê que, basicamente, é um individual, 1 para 1. E como que a gente pode falar da questão dos campeonatos que tem? Tem realmente essa possibilidade, essa oportunidade para eles? Ou ainda falta muito aqui no Brasil, no estado de São Paulo? Na verdade, assim, tem. Porque existe assim, é separado os clubes e associações, né, como a ADD, que a gente trabalha aí nesse desenvolvimento dos atletas, das crianças, faz essa formação toda, e alguns com o objetivo de competir no alto rendimento. Aí você tem as confederações. Então, existe a confederação de basquete, de rugby, você tem ali o atletismo, da natação. Então, essas confederações, eles que são responsáveis, e essas federações, por promover esses campeonatos. Então, eles têm campeonatos que são campeonatos regionais, nacionais e os internacionais. Então, e o atleta, alguns almejam passar, eles passam por todas as etapas, desde o inicial, né, que é o regional, o nacional, até eles visam o internacional, mundiais, Paralimpíadas, é o máximo, né? Então, esses órgãos, essas confederações e federações, elas têm que promover essas competições. E, hoje em dia, existe um calendário muito extenso para essas modalidades. Eu acho que, hoje em dia, a modalidade que está tendo menos oportunidade aqui em São Paulo é o basquete em cadeira de rodas, porque ele tem um campeonato nacional que dura uma semana, né? E a federação é um campeonato que normalmente demora 8 meses, mas ainda falta. E aí, com isso, o que tem acontecido é que alguns atletas estão indo para fora do Brasil também. Quando o atleta ele não tem a oportunidade de jogar aqui no seu país, de ter vários campeonatos, ele vai para fora. E aí outros times de outros países chamam eles para esses campeonatos. Quando a gente compara, por exemplo, o basquete do Brasil com o basquete de outros países, tem países que tem todo final de semana tem competição. Todo final de semana. E para eles isso é bem importante. Por que tem menos, assim? Eu acho que isso é uma questão de... e hoje é mais dos critérios aí das federações, né? Então, acho que falta no caso do basquete, a federação ela está aí se reestruturando, enfim, e precisava melhorar nisso. Porque senão você acaba perdendo realmente esses atletas, e é importante. E quando você está no alto rendimento... Porque o treinamento é extensivo. Eles treinam de segunda a sexta com a gente, por exemplo, 4 horas por dia. Só que fora isso, alguns ainda têm o treino individual, em academias, outras etapas que os próprios técnicos passam para eles desenvolverem a parte também. Então, e a competição é o momento onde ele pode demonstrar aquele aprendizado, aquilo que ele está, né, e como é que ele está. E ele também conhecer os seus adversários, né? Então, conhecer como é que estão os outros times, né? Como é que está isso. Então, isso é uma... E em várias modalidades, você tem bem menos competição do que deveria, né? Então, aí é uma aula de futebol, né? E dentro dos nossos programas, embora culturalmente... no esporte sempre tem menos meninas, né, do que homens praticando, mas a gente sempre estimula e deixa tudo sempre as vagas e sempre aberta para que seja tudo misto, para que a gente tenha meninas e meninos, né? A nossa modalidade de vôlei sentado, por exemplo, a gente tem uma equipe mista, né, de vôlei.
Eles treinam juntos em algumas situações, só que a gente, dentro da associação, a gente dá preferência para que as meninas participem das competições. Então, se tiver que escolher, são as meninas que participam, para que elas participem do campeonato feminino, né? Então, porque realmente as meninas, culturalmente, tem isso, né? Sempre menos. Uhum. Bom, eu conversei hoje aqui no Terceiro Setor com Eliane Miada, que é a responsável, né, e também uma das idealizadoras da ADD. Eu queria deixar um tempinho final para você colocar, para quem tem o desejo de ajudar, quer conhecer melhor o trabalho, quer ser voluntário, como fazer. Sim, olha, nós temos aí os nossos canais, o nosso site, add.org.br, as nossas redes sociais são todas ADD Associação. Você entra lá e tem várias informações, acompanhe até a questão de divulgar vagas ou oportunidade de trabalho também. E também e vagas para voluntários, a gente sempre anuncia nas redes sociais, então ADD Associação, segue a gente. Quem quiser conhecer mais também e patrocinar os projetos, também o caminho é esse. O nosso telefone é 11 5011 6133. Estamos aí de portas abertas e às vezes você também conhece uma pessoa com deficiência, né? A gente pode indicar para que a gente... às vezes a gente não consegue atender, mas a gente acaba orientando, encaminhando também, né? Muitas vezes a gente tem essa rede de apoio também. Bacana. Obrigada, Eliane. Imagina. Essa edição especial do Terceiro Setor fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp, sempre mostrando para você o trabalho essencial das ONGs e das entidades. Até mais.